Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de 3 fundos imobiliários para você avaliar antes de começar a investir. Se você quer saber mais sobre esses fundos, fica comigo até o final. Aproveite e já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Você já parou para pensar que 3 fundos imobiliários de segmentos diferentes podem compor uma carteira diversificada e ao mesmo tempo entregar dividendos consistentes? Hoje vamos analisar 3 deles, o HGBS 11, o LZR 11 e o KNCS 11. O primeiro é o HGBS 11 da Rede Brasil Shopping. É um fundo imobiliário de shopping center com exposição no varejo físico e boa recuperação pós-pandemia. O Rede Brasil Shopping tem como ticket o HGBS 11, segmento de shopping e varejo, possui 131.721 cotistas, tem uma gestão ativa, uma vacância de 4,80%. Isso mostra que apenas 4% da área bruta locável estão desocupada, o que é considerado baixo. Um patrimônio de 2,79 bilhões, refere-se ao valor total dos ativos, é um fundo considerado de grande porte. O último rendimento foi de 15 centavos, refere-se ao valor pago por cota no último mês. Agora eu vou trazer outros indicadores do HGBS 11. No momento que estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 18,91. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,11%. Refere-se à rentabilidade anual paga em dividendos sobre o preço atual da cota. É um retorno atrativo para os FIIs de shopping. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,87. O fundo está sendo negociado a 87% do seu valor patrimonial, ou seja, com desconto em relação ao valor contábil dos seus ativos. Uma liquidez diária de 2,06 milhões de negociações, refere-se ao volume médio negociado por dia, indicando alta facilidade de compra e venda das cotas no mercado. Uma variação nos últimos 12 meses de menos 1,05%. Aqui mostra uma queda no preço das cotas nos últimos 12 meses. Evolução do dividend yield, atualmente está pagando 10,11% ao ano. Refere-se ao retorno anualizado com base nos últimos pagamentos de dividendos. Um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,90% ao ano, mostra que o fundo tem um patamar de distribuição alta e constante ao longo do tempo. Agora eu vou demonstrar as regiões que compõem o portfólio do fundo. Em São Paulo são 15 shoppings, é a maior concentração do portfólio, é o estado mais forte da economia no Brasil e com grande fluxo de shopping center. No Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, um shopping em cada uma dessas regiões. O fundo é bem concentrado em São Paulo, mas também tem presença pequena em outras regiões, o que ajuda a reduzir os riscos regionais e aproveitar oportunidades em mercados variados. Vou demonstrar também o percentual de participação por regiões. Quando olhamos para a diversificação do fundo por região, percebemos que a maior exposição está concentrada no estado de São Paulo, com 85% do portfólio. Isso mostra como o fundo é bastante dependente do mercado paulista. Depois de São Paulo, o segundo estado com maior participação é o Tocantins, com 7%, seguido por Santa Catarina, com 4%. O Rio Grande do Sul representa 2%, enquanto o Rio de Janeiro e Mato Grosso tem apenas 1% em cada um desses estados. Ou seja, apesar de existir uma pequena diversificação em outras regiões do país, o fundo é altamente concentrado em São Paulo, o que pode ser visto tanto como uma vantagem pela força da economia do estado, quanto como risco pela dependência de um único mercado. O segundo fundo é o ALZR 11 da Aliança Trust Renda Imobiliário. O Aliança Trust Renda Imobiliária, ticket ALZR 11, é do segmento híbrido, possui 165.608 cotistas, também tem uma gestão ativa, a vacância está zerada neste momento, o patrimônio é de 1,32 bilhão e o último rendimento foi de 8 centavos por cota. Vamos demonstrar outros indicadores do ALZR 11. No momento a cotação está em torno de R$10, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,66%, refere-se à rentabilidade anual paga em dividendos sobre o preço atual da cota. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,93. O fundo está sendo negociado a 93% do valor patrimonial, ou seja, com um desconto de 7%, uma liquidez diária de 1,32 milhão. Refere-se a um volume médio negociado por dia, indicando a alta facilidade de compra e venda de cotas no mercado. Uma variação nos últimos 12 meses de 2,77%,
aqui mostra uma alta acumulada no preço das cotas nos últimos 12 meses. A evolução do dividend yield atualmente está pagando 9,66% ao ano, retorno anualizado com base nos últimos pagamentos de dividendos. Um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,46% ao ano. Mostra também que o fundo mantém um histórico de distribuição alta e constante ao longo do tempo. Agora vamos mostrar também as regiões que compõem o portfólio do fundo. Em São Paulo são 19 imóveis, é a maior concentração do portfólio. Rio de Janeiro, 3 imóveis e no Rio Grande do Sul, 1 imóvel. O fundo está bem concentrado em São Paulo, que é o maior centro comercial do país, mas também tem uma pequena parte nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que também são regiões desenvolvidas economicamente, o que ajuda a reduzir riscos e aproveitar oportunidades em mercados variados. Agora eu vou mostrar também o percentual por localização dos imóveis. Este gráfico ajuda a nos entender melhor de onde vêm os aluguéis do fundo. A Grande São Paulo representa 66% dos aluguéis, mostrando uma forte presença nessa região, que é a mais relevante do país em termos econômicos. No interior do estado de São Paulo representa 15%, reforça ainda mais essa concentração no estado. Já no Rio de Janeiro responde por 14% e no Rio Grande do Sul por 5%. Apesar de ter alguma diversificação, vemos que o fundo é bastante dependente de São Paulo, o que traz tanto segurança pela força da região, quanto risco da concentração. Diversificação por classe dos imóveis. 30% estão em edifícios comerciais, 30% em galpões logísticos secos, 20% em renda urbana, 9% em data center e 3% em galpões refrigerados. Isso mostra que, apesar da concentração geográfica, o fundo tem uma boa diversificação em termos de tipo de ativos, equilibrando renda de lajes corporativas, galpões e até segmentos diferenciados como data center. O terceiro fundo é o KNS011, o Kinea Securities. É um fundo de papel que investe em certificados de recebíveis, os CRIs, ligado ao crédito imobiliário, renda previsível com maior exposição a juros. O Kinea Securities tem como ticker KNS011, é do segmento Títulos e Valores Imobiliários, possui 219.208 cotistas, também é de gestão ativa, um patrimônio de 1,78 bilhão, é considerado um fundo grande. O último rendimento foi de 10 centavos, valor pago por cota no último mês. Agora vamos dar uma olhada em outros indicadores do fundo KNS011. No momento, a cotação está em R$ 8,72. Pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,81%, refere-se à rentabilidade anual paga em dividendos sobre o preço atual da cota, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,99. O fundo está sendo negociado a 99% do valor patrimonial, ou seja, com desconto de 1%, uma liquidez diária de 4,05 milhões de negociações, refere-se ao volume médio negociado por dia, indicando alta facilidade de compra e venda das cotas no mercado. Teve uma variação nos últimos 12 meses de 8,14%. Aqui podemos observar uma alta acumulada no preço das cotas nos últimos 12 meses. Vou demonstrar a evolução dos dividendos. Atualmente está pagando 12,81% ao ano, retorno anualizado com base nos últimos pagamentos de dividendos. Um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 14,77% ao ano. Mostra que o fundo mantém um histórico de distribuição alta e constante ao longo do tempo. Vou demonstrar também outras informações importantes distribuídas nos últimos 12 meses. Esse quadro mostra como o fundo tem se comportado nos últimos 12 meses em termos de alocação. A alocação do CRI e FIIs está em 108,8% do patrimônio líquido, o que significa que o fundo tem utilizado recursos de forma alavancada para buscar melhores retornos. A alocação por setor, escritórios, aparece com maior participação, 23,9%. Seguido pelo setor residencial com 19,4%, o residencial pulverizado com 18,7%, o logístico com 18,6%, shopping com 10,3% e outros setores 9,1%. Isso mostra uma boa diversificação, ainda que exista uma concentração maior em escritórios e residenciais. 57,2% está atrelada ao IPCA, 41,8% está atrelada ao CDI e apenas 1,1% está atrelado à taxa Selic. O fundo tem grande exposição à inflação, o que protege o investidor em cenários de aumento de custo de vida, mas também garante uma parcela relevante do CDI, trazendo equilíbrio e previsibilidade. Agora vamos analisar como cada fundo se comportou em relação à distribuição de dividendos ao longo dos últimos 12 meses. O HGBS11 Red Brasil Shop pagou um dividend yield de 0,79% no último mês, 2,49% em 3 meses,
5,03% em 3 meses e fechou com 10,11% em 12 meses, equivalente a R$ 1,91 por cota. Mostra que mesmo sendo um fundo de shopping, conseguiu manter um patamar interessante de rendimentos. A LZR11, Allianz Trust Renda Imobiliária, um rendimento de 0,82% no mês, 2,57% em 3 meses, 5% em 6 meses, totalizando 9,66% em 12 meses, totalizando 97 centavos por cota. Aqui a gente vê bastante consistência com pagamento estável, algo característico do fundo por causa dos contratos atípicos. O KNSC11, Kinea Securities, foi o que mais se destacou, 1,14% no mês, 3,31% em 3 meses, 6,73% em 6 meses. O impressionante 12,81% em 12 meses, o que equivale a R$ 1,12 por cota. Esse desempenho maior explica porque o fundo de papel ligado ao CRIs, indexado principalmente ao CDI e ao IPCA, e vem pagando muito bem nesse cenário de juros altos. Resumindo, HGBS11 e o LZR11 entregaram rendimentos consistentes, mas aliado ao perfil de fundo de tijolo, enquanto o KNSC11 se destaca em dividendos por estar exposto ao mercado de crédito imobiliário. Agora vou trazer um comparativo de rentabilidade. Esse gráfico mostra como cada fundo se comportou em termos de rentabilidade acumulada ao longo do tempo. O KNSC11 se destaca com melhor performance, ele acumulou aproximadamente 62,18% de valorização, reflexo de um bom momento dos fundos de papel, beneficiado pelos altos juros e pela indexação ao IPCA e ao CDI. O HGBS11, fundo de shopping, que acumula cerca de 26,61%, ele teve períodos de forte oscilação, especialmente durante a pandemia e nos momentos de maior incerteza econômica, mas vem mostrando uma recuperação consistente nos últimos meses. Por fim, o ALZR11, que está com 28,82% de rentabilidade acumulada. Esse fundo se manteve mais estável ao longo do período, justamente pela característica dos contratos atípicos que trazem previsibilidade nos pagamentos. O KNSC11 lidera a performance puxado pelos rendimentos elevados dos CRIs, a LZR11 mostra estabilidade e consistência e o HGBS11 apresenta mais volatilidade, mas tem potencial de valorização conforme o setor de shoppings se fortalece. Os três fundos possuem qualidades e desafios. O HGBS11 pode ser interessante para quem aposta na retomada de shoppings. O LZR11 traz segurança com contratos atípicos e diversificação, enquanto o KNSC11 oferece previsibilidade e renda no setor de papel. Mas lembre-se que não é recomendação de compra e nem de venda, e sim a minha análise. Sempre faça sua análise e pesquise antes de começar a investir. E você, já investe em alguns desses fundos? Me conta aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite e compartilhe o vídeo com os seus amigos que já investem ou querem começar a investir. Bons investimentos e fiquem todos com Deus.